estarmos aqui reunidos nesse auditório, com a presença de estudantes, de professores, sobretudo hoje para ouvir um grande professor, uma pessoa que marcou de forma muito significativa nesses últimos 30 anos em que ele tem intervido na educação física brasileira. Ele marcou esse nosso campo do conhecimento com muitos questionamentos, com muitas reflexões. E nós temos hoje a oportunidade de ouvi-lo, me referindo ao professor Rainer Wilder, que desde 1984 tem tido projetos de cooperação acadêmica com universidades brasileiras e, portanto, é um grande conhecedor da nossa realidade, embora não seja um pesquisador específico do Brasil, mas ele conhece muito a nossa realidade e vai nos trazer um pouco das reflexões da educação na Alemanha e o que a gente pode pensar para cá. Queria destacar também, o professor Rainer veio a convite do programa de pós-graduação, está ministrando uma disciplina no programa de pós-graduação para mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, e pós-doutorandos. Mas ele fez questão de reservar 2 tardes dentro do programa da disciplina da pós-graduação, tanto que vários dos alunos da disciplina estão aqui também, 2 tardes para falar com os alunos da nossa graduação. Então, é um privilégio para nós termos não só a presença, mas essa oportunidade, esse espaço aqui. Professor Rainer, mais uma vez, em nome do programa de pós-graduação e, excepcionalmente, do professor Luciano, vice-diretor, que não poderá hoje abrir a sessão. Nós queremos lhe desejar mais uma vez boas-vindas, agradecer sua participação conosco, que certamente será muito importante para todos nós. Bom? Antes de passar a palavra para o senhor Rainer, por favor, eu só queria destacar que grande parte dessa possibilidade de trazer o professor Rainer, nós devemos também ao professor Santiago, que é professor do Centro de Educação, que também trabalha aqui no curso, na 4ª fase, 3ª fase, com a disciplina de Teorias da Educação, foi quem mediou esse contato e está conosco aqui. Então vocês fiquem tranquilos que ele vai falar em alemão, o Santiago vai traduzir para espanhol, e depois eu falo em português. Fiquem tranquilos. Obrigado, professor. Ok. Ja, vielen Dank. Muchas gracias. Obrigado. Então, mais uma vez, quero agradecer-me pelo convite que recebi da Universidade Federal de Santa Catarina, e especialmente do convite do Departamento da Educação Física. E quero agradecer pessoalmente para o professor Santiago e o professor Giovanni que organizaram este encontro. E nesses dias também eles acompanharam, me ajudaram e por isso mais uma vez também para vocês pessoalmente muito obrigado. O tema sobre eu devo falar hoje se chama Escola em Movimento na Escola. A escola como um espaço de vida e de aprendizagem. Pode me entender? Ou devo falar um pouco mais alto? Queria iniciar o seguinte: as escolas, quase em todo o mundo, deveriam ser quase sempre em movimento. Uma escola que quase para, que não está em desenvolvimento, me parece um pouco estranho, porque a sociedade se muda e quando a tarefa, entre outras, da escola é quase preparar seus alunos para a sociedade que se muda sempre, que não para, então a escola tem que ser sempre quase também em movimento. Antes de 20 anos, nenhuma escola tive
um computador, não tive nenhuma instalação eletrônica. Hoje, quase não podemos pensar que uma escola não tem isso. Então, uma escola em movimento significa que uma escola sempre está em um processo de desenvolvimento. E movimento na escola significa que nós, da educação física, das ciências do movimento humano, temos que pensar como o assunto desta ciência, movimento, talvez pode apoiar este processo de desenvolvimento. Isso significa, se nós concordamos com essa ideia, que o movimento não pode ser em fora, isso significa, então, temos que inventar movimento na escola. Sobre este aspecto, como é possível incluir movimento no processo do desenvolvimento da escola. Sobre isso eu vou falar. Porque desde mais ou menos 1980 e 85, nós na Alemanha desenvolvemos uma proposta escolar que se chama Escola Móvel. Então, a Escola Móvel significa exatamente a realização da proposta, colocar movimento como um aspecto fundamental da configuração da escola. O subtítulo, a escola como um espaço de vida e aprendizagem, significa, desde o início, que uma escola não é entendida como uma instituição que tem somente a tarefa de transmitir conhecimentos. Isso não é nossa compreensão da escola. E também eu sou da opinião que isso não é a tarefa principal da escola. A tarefa principal da escola é ajudar o desenvolvimento da personalidade da cada criança, de cada aluno. Enquanto vocês podem se imaginar que isso é a tarefa principal da escola, nós podemos, ao mesmo tempo, quase pensar sobre a configuração da escola. E aqui significa sobre a configuração, pensar sobre a configuração significa pensar sobre a configuração de uma escola como um espaço da vida e da aprendizagem. Isso vale mais, essa reflexão vale muito mais quando, como isso acontece também aqui no Brasil, quando as escolas começam a modificar-se para escolas do tempo integral, enquanto os alunos ficam o dia inteiro nas escolas. Ok? Bem, se vocês têm a mesma frase que eu falei ontem, tem dificuldades de entender, primeiro, o assunto que eu estou
falar que vocês podem me interromper. Mesma coisa quando vocês têm dificuldade de entender o meu português. Por favor, levanta a mão e fala, professor, pode explicar, por favor, isso eu não entendeu o que você estava falando. Ok? Obrigado. Eu vou falar primeiro sobre uma teoria pedagógica da escola móvel. Em segundo lugar, eu vou explicar alguns, como eu chamo isso, componentes de uma escola móvel. Terceiro, que está escrito, e como isso foi no meu planejamento, ligado, mostrar para vocês, especialmente componente, entrar na explicação de componente, a educação física ou a educação do movimento, como nós chamamos isso. Estou agora em dúvidas porque sobre exatamente este tema eu falei ontem. Então, não vale a pena se repetir tudo. Então, não sei se eu vou falar sobre isso, depende agora do discurso da minha apresentação. Vamos ver. Então, algumas reflexões sobre o primeiro ponto, sobre a questão da tarefa da escola. Eu sou um pedagogo. Não sou um professor da educação física, pelo menos não me entendo assim. Eu trabalho na educação física, mas eu sou pedagogo, porque penso como um pedagogo. Na pedagogia, a escola tem uma tarefa principal. Essa tarefa principal é uma tarefa pedagógica. A tarefa principal é educar e ensinar. Então, educar fica em primeiro lugar. Um professor da educação física, quando vocês concordam, pelo menos com essa ideia só. Então, um professor da educação física tem refletir como que contribuição a educação física pode ter para realizar esta tarefa. Quando isso é a tarefa da escola em total, nós não podemos excluir a educação física para realizar, para cumprir esta tarefa. Contrário, seria necessário. Como falei, isso significa forçar o desenvolvimento da personalidade das crianças e, através de processos adequados de ensino, dar às crianças, aos alunos, a chance de adquirir o conhecimento do mundo e aprender a entender o mundo. Para cumprir esta tarefa, vocês podem se imaginar que isso não poderia ser realizado só através de uma disciplina na escola. Não é uma determinada disciplina que é competente para essa missão de educar, mas toda a escola educa. Quando vocês podem agora seguir esse raciocínio, concordam ou não, mas pelo menos entender a lógica do meu pensamento, surge imediatamente a pergunta: qual a contribuição o jogo e o movimento podem prestar para a missão da educação e formação da escola como um todo? Na Universidade de Braunschweig, Alemanha,
perguntas fundamentais dos conteúdos dos estudos dos nossos estudantes da educação física. Vocês, na sua língua portuguesa, podem fazer jogos das palavras fantásticos. Na nossa língua realmente não tem, pelo menos não é tão fácil. A escola, você pode ver as parênteses, escola em movimento, quando temos uma escola em movimento, ou quando nós tentamos desenvolver uma escola em movimento, também fica claro que esta escola em movimento se distancia de uma escola sem movimento. O que significa, em primeiro lugar, para talvez, às vezes